A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de continuar um assunto que o Senhor colocou no meu coração, que é sobre evangelismo. E essa palavra é para mim, é para você, é para todos quantos Deus tocar no coração e atrair, para parar para ouvir essa mensagem. Eu creio nisso, eu creio nos propósitos divinos, eu creio que nada é coincidência, eu creio que Deus abre caminhos e portas, Ele faz chegar a mensagem às pessoas certas, no lugar certo, às pessoas que Ele quer comunicar e falar. Então eu quero compartilhar com você o que está no Evangelho de João, no capítulo 3. Olha, tem muitas passagens que falam acerca de evangelismo, o que os apóstolos fizeram em Atos, mas tem uma passagem no Evangelho de João que realmente mexe comigo quando eu vejo o Senhor ali ensinando Nicodemos, e é sobre essa passagem que eu quero meditar nela com você hoje, Jesus, ele instrui Nicodemos, ele está ali ensinando Nicodemos, e diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja que Jesus foi bem enfático aqui. Ele fez um evangelismo de choque. Então é sobre esse evangelismo de choque que eu gostaria de estar falando um pouco, Porque, amados, nós temos necessidade de sermos fiéis ao Senhor, de sermos um com Ele, nos identificarmos nas verdades do Evangelho, para que nós possamos converter caminhos, converter pessoas, mudar situações. Veja, Jesus, nesse momento, ele tinha voltado para casa, estava com certeza na casa de algum conhecido em Jerusalém, e era a festa de Páscoa. Nós sabemos que era ali comemorações da Páscoa, nesse momento em que essa passagem é registrada pelo apóstolo João. Jesus já tinha feito alguns milagres, ele operou maravilhas no meio da multidão, ele já tinha transformado a água em vinho, e também algo que deve ter deixado Nicodemos assim maravilhado com a ousadia e autoridade do nosso mestre. Foi quando Jesus purificou o templo. Então essa porção, essa passagem vem logo depois dessa atitude que Jesus teve, na sinagoga, de fazer um azorrague, conforme está escrito, de cordéis, e lançou fora do templo bois, ovelhas, jogou moedas para o chão, soltou os pombinhos, as aves que eram trazidas para sacrifício, como oferta pelos pecados, pela paz, enfim. Jesus, ele fez uma limpeza no templo naquele momento, e disse: olha, a casa do meu pai é chamada casa de oração, é para ser chamada casa de oração. Com certeza, nesse momento, Nicodemos se identificou com a verdade, e por isso ele foi ter com Jesus
de noite. Jesus ouviu bater na porta, né? Eu imagino que tenha sido isso que aconteceu depois de um dia ocupado, né? Fazendo a vontade do Pai, fazendo a obra do Pai, né? Na terra. Eu acho que ele estava até um pouco cansado, né? Mas ele abriu a porta e estava ali diante dele o mestre da sinagoga e falou para ele: Rabi, disse o visitante para Jesus, posso falar com o senhor a sós? Jesus falou: pois não, né? Entra, vamos conversar. Eu fico imaginando que Jesus deve ter levado ele para terraço, né? Porque era ali que geralmente as pessoas iam bater papo. Era costume naquela época de subir para o terraço. E quando Nicodemos já estava na intimidade com o Senhor, ele falou: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os milagres que tu fazes sem que Deus, né, esteja com ele. Olha, nesse momento, Nicodemos, ele reconheceu em Jesus que ele era mestre, conhecedor, e que além dele ter o conhecimento e a sabedoria, ele tinha autoridade, ele veio da parte de Deus, porque se Deus não fosse com ele, aqueles milagres que ele havia feito no meio da multidão em Jerusalém, ou transformado a água em vinho no casamento de Caná, em Caná, na Galileia, não poderia ter ocorrido se Deus não fosse com ele, que eram milagres que o homem na sua natureza não podia fazer. Nesse momento, amados, Jesus estava no início do seu ministério. Veja bem, Jesus devia ter em volta de seus 30 anos e alguns meses, porque foi no início do ministério dele. E eu imagino um estudando o outro ali, conversando com o outro, né? Jesus era um jovem, e Nicodemos era um veterano, professor da fé judaica. Mas embora ele fosse um homem de padrões altos, elevados, reconhecido na multidão como um homem importante, Jesus não elogiou ele. Em vez disso, Jesus fez esse evangelismo de choque que nós vamos conversar agora. Respeitosamente o Senhor falou com ele, surpreendeu Nicodemos, dizendo a essência do reino de Deus, né? E aí ele falou para Nicodemos: acredite-me, Senhor, né? Isso parafraseando, mesmo já sendo um homem maduro, um homem tão conhecedor das letras, o Senhor precisa começar tudo de novo. O Senhor precisa nascer de novo. E Nicodemos levou um choque. Como assim? Nascer de novo? O que o Senhor quer dizer com nascer de novo, eu já sendo adulto? Então Jesus falou com ele: ninguém pode entrar no céu se não nascer do Espírito Santo. Então, meus amados, é sobre esse assunto que toda pessoa, quando está pregando o Evangelho, ele deve atentar para isso. Se aquela pessoa que está frequentando uma igreja, ou que diz que conhece as leis de Deus, que anda correto, não pratica nenhuma maldade, não comete pecados, não mata, não rouba, não adultera, não cobiça nada de ninguém. Tem muitas pessoas que nós encontramos no caminho, pessoas, até amigos, pessoas na sociedade com quem conversamos, que tem uma vida honesta, uma vida realmente honrada, são cidadãos de bem,
como homens, são pessoas ilustres até. Mas nós devemos fazer um evangelismo de choque e perguntar: você já teve a experiência do novo nascimento? Ah, eu já me batizei. Não, batismo não é o novo nascimento. Batismo não é novo nascimento. Novo nascimento, amados, é uma conversão sincera, uma conversão verdadeira, uma conversão que nós precisamos, e todos nós temos que ter essas atitudes todos os dias. Todos os dias nós precisamos nos converter, porque todos os dias nós nos contaminamos nesse mundo. Mas nascer do Espírito é o princípio para fazer parte do reino. Nascer do Espírito é o princípio para entrar nos céus. E Jesus falou: ninguém pode, ninguém. Às vezes, amados, como o Senhor encontrou no templo pessoas que estavam ali revestidos de autoridades, poder e glórias humanas, se colocando diante da multidão, mas o Senhor sabia que eles não tinham a experiência do novo nascimento. Porque quem tem a experiência do novo nascimento tem atitudes de buscar a vida eterna de fato. Porque o Espírito Santo, ele nos faz nos voltar para a eternidade, não para essa vida passageira. E eu acredito ali que na conversa com Nicodemos, Jesus deve ter explicado e falado muitas passagens, né, das leis de Moisés, em que Deus determinou caminhos, né, posicionamentos, e também falado sobre a cerca daquela serpente de metal, quando o povo havia pecado e havia uma grande mortandade, né, de pessoas, e o Senhor falou para Moisés criar, né, construir uma serpente de metal, colocá-la numa haste, levantar no meio do acampamento, e todo aquele que olhasse para ela viveria. E com isso estancou a morte do meio do povo. E Jesus, amado, conseguiu identificar verdades com Nicodemos acerca da sua pessoa, do porquê que ele havia vindo. O tempo passou, eu acredito que Nicodemos concordou, saiu dali maravilhado com a conversa que teve com o Senhor, mas o tempo passou rápido, e após mais ou menos 3 anos, os soldados romanos crucificaram o Senhor Jesus, pregando numa cruz rústica, né, que havia sido erguida com ele ali, pregado com pregos. E Jesus ali naquela cruz, ele derramou o seu sangue pelos pecados do mundo. Nós acreditamos que somente esse sangue precioso pode nos trazer redenção, salvação, porque só ele nos purifica de todo pecado. Mas no momento que Jesus morreu, quem iria cuidar do corpo? Porque os discípulos do Senhor todos fugiram. O único que ficou ali foi João. Mesmo assim, Jesus incumbiu ele de cuidar da mãe dele. Então Nicodemos, ele secretamente, ele era seguidor do Senhor já, dos ensinamentos do nosso mestre. E ele apresentou-se corajosamente, né, e se identificou com Cristo, com o Filho do Homem, na verdade, ali, né?
e junto com José de Arimateia, ele preparou o corpo de Jesus. Essa passagem, amados, ela tem uma porção espiritual muito importante. Somente aqueles que são de fato convertidos são capazes de se identificar com o coração de Jesus, com a mente de Cristo, para agir e andar nesse mundo segundo a mente de Cristo, para fazer a vontade. E nós vemos aqui na pessoa de Nicodemos e José de Arimateia, duas pessoas que se identificaram na sua morte e cuidaram do corpo. Amados, nós somos chamados para cuidarmos do corpo do Senhor, para introduzirmos o Evangelho na sociedade, com zelo, mas não com zelo religioso, mas com zelo de que é importante aquela pessoa que estamos evangelizando saber que é necessário nascer de novo. E para isso, ele precisa de uma sincera rendição. Não basta apenas ser uma boa pessoa, pertencer a uma boa família, uma família bem conhecida, ter recebido uma excelente educação, ou mesmo ter um padrão de moralidade elevada, né? Nada disso é suficiente para uma pessoa merecer a salvação. Nós sabemos que nada podemos fazer para receber a salvação. Nós recebemos a graça da salvação de graça, né? Então, a conversão, amados, é uma virada radical. Em hebraico se diz techuvá, quer dizer, arrependimento total, né? Arrependimento, por isso Jesus pregava: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, quer dizer, reconhece o pecado que está dentro de você e se converte, sai desse mau caminho, sai dessa direção errada, né? Haja uma mudança no seu coração, na sua mente, haja uma mudança das motivações no seu interior e tenha atitudes que façam com que você seja uma nova pessoa. Então, amados, nós vemos pelas Escrituras que nós podemos identificar uma pessoa se de fato ela volta as costas à maldade que praticou, ao passado que viveu, para viver uma nova vida em direção a Deus. Porque, amados, está escrito em Atos 3,26 assim: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Quer dizer, que Deus ressuscitou Jesus e enviou, né, primeiro aqueles que Pedro falava ali, né, naquela pregação, para que nessa fé em Jesus Cristo eles fossem abençoados e pudessem se desviar de toda a maldade. Eles precisavam nascer de novo. Eles deveriam voltar as costas àquela ilusão da idolatria religiosa que eles viviam, daquela situação de miséria espiritual. Em 1 Tessalonicenses 2,9 está escrito assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso Paulo falou acerca daqueles que tinham se convertido de fato, e
passaram a servir um Deus vivo e verdadeiro. Eles deixaram de seguir homens, eles deixaram de seguir religião, eles deixaram de seguir o sistema, eles deixaram de seguir os costumes, as tradições da época, para poder se voltar a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que os ouvia, um Deus que os falava, um Deus poderoso. E Paulo, ele fala aqui aos Tessalonicenses, né? E como eles haviam recebido a palavra e se convertido a Deus, né? Para servir a Deus. Então, servir a Deus, quando uma pessoa de fato ela tem no coração a atitude de servir a Deus, é porque é uma pessoa convertida, né? Nós devemos entender que essa baixa terra é um mundo de trevas. A Bíblia diz isso, é um mundo de trevas, e nós devemos voltar as costas a essa escuridão que o mundo nos oferece em direção à luz de Deus, à luz de Jesus Cristo, porque para isso ele veio. Em Atos 26 está escrito assim, 26, versículo 18, para lhe abrires os olhos e das trevas converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha que coisa maravilhosa que Jesus veio fazer. Abrir os olhos, né? Converter das trevas para a luz, tirá-los das garras de Satanás, que é o príncipe das trevas, para o Senhor dos exércitos, né? Para o nosso Deus maravilhoso, príncipe da luz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amado, voltar as costas para esse poder do mundo é voltar as costas para o poder de Satanás e seguir em direção a Deus. Voltar as costas para todo o egoísmo humano e em direção a Jesus Cristo, nós nos alinharmos com Ele, nós nos identificarmos com Ele, com o que Ele quer que nós façamos. E Ele deixou claro para aqueles que eram seus discípulos, para aqueles que o seguissem, né, que se levantam para segui-lo, para ir anunciar o Evangelho, quer dizer, não parar o trabalho de converter das trevas para a luz, de converter o pecador, né, para Deus, para que possam receber a salvação através de um novo nascimento. E isso é só com pregação do Evangelho, porque é pela pregação da palavra que vai gerar fé no coração daqueles que ouvem. Somente quando uma pessoa ouve e é gerada essa fé, é que ele invoca naquilo ou naquele que eles creram. Então nós temos que pregar, nós precisamos pregar, porque o mundo, amado, está indo de mal a pior, nós sabemos disso. Nós devemos, amado, entender que conversão verdadeira não é ser religioso. Conversão verdadeira não é eu me abster de alguma coisa que eu gosto, fazer voto com Deus. Isso não é conversão. Fazer doação a pobres é bom, é bonito, mas também isso não significa que a pessoa nasceu de novo. Então, amados, nós não podemos aprimorar nem méritos ou créditos nesse mundo. Não há nada que possa nos trazer salvação e um novo nascimento, se não for através de nossa fé em Jesus Cristo. Então, às vezes as pessoas são levadas a pertencer a uma instituição ou uma denominação, mas isso não faz delas um cidadão do reino, porque
ficam nessa vida religiosa ou nessa vida de reuniões, mas não têm a experiência de um novo nascimento. Pertence a um local, às vezes tem até carteirinha, né, de membro daquela comunidade, mas não nasceu de novo. Então, o Senhor, Ele quer que a igreja se desperte para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para ouvir a necessidade do tempo que nós estamos vivendo e para que nós possamos fazer a vontade de Deus na terra. Então, Jesus, Ele fez um trabalho ali de evangelismo de choque no coração de Nicodemos, porque ele se julgava que estava salvo, que ele era um homem de Deus, que ele estava na terra numa posição elevada, e Jesus falou: olha, Nicodemos, na verdade eu te digo, se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino. Entendeu, amados, a profundidade do que é uma verdadeira conversão, do arrependimento, de uma nova visão da vida, receber, abrir os olhos, poder receber a visão celestial e se voltar a Cristo e ser salvo. Desculpa. Essa tosse me pegou. Então, amados, nós precisamos saber que não é com festividades ou grandes encontros ou cantores de fama mundana ou de pregadores eloquentes que ganham milhares de dinheiro aí fazendo suas apresentações, as suas palestras. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos na vida da igreja da presença de Deus, do Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos nos converter. Então, meus amados, isso é que nos leva a uma regeneração verdadeira. E por regeneração, nós entendemos um estado, uma restauração espiritual que só pode ser efetuada por meio da obra do precioso Espírito Santo em nós. Então nós precisamos do Espírito Santo na igreja. Não é de pessoas que vêm se apresentar como se fossem artistas, cheios de vaidade. Amado, eu me nego a ter esse viver de aparência, porque eu tenho necessidade de ter uma vida íntima com Cristo, porque Deus disse ao povo de Israel, e Ele ainda está falando hoje nos nossos corações: eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, lhes darei um coração bondoso e obediente. Porém o meu espírito dentro de vocês. Então, amados, o Espírito Santo entrar em nós é algo muito precioso. Então não é um viver de aparência, né? Não é nós pegarmos uma manga verde e amarrarmos ela no pé de manga e esperar que ela vai crescer ali até a maturidade, vai ficar madura e docinha. Não, amados, ela precisa da seiva, ela precisa ser alimentada pela seiva do Espírito, porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E se nós não dermos frutos, Ele vai podar os galhos, Ele vai nos podar. Nós precisamos
Então nós precisamos deixar caminhos inconstantes ou que não levam a nada para nós estarmos na rocha com Cristo e realmente fazer parte da família de Deus e não da família de tal ou tal denominação religiosa no mundo. Nós temos que desejar fazer parte da família de Deus, nascendo de novo do Espírito. Amém, meu amado? Vamos orar. Pai, eu oro a Ti nesse momento, entregando, Senhor Jesus, primeiramente nosso coração em rendição a Ti, adorando a Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o único Deus, vivo e verdadeiro, a quem devemos nos curvar, servir, nos devemos render, obedecer e seguirmos a Sua palavra, Seus exemplos, Seus ensinamentos. Senhor, enche nós do Teu Espírito Santo e nos fortalece. Senhor, eu oro por essa pessoa, Senhor, que parou para ouvir essa mensagem. Oro, Senhor, para que o Senhor o fortaleça, o levante, para que o Senhor, Pai, dê a ele, Senhor, oportunidades dele anunciar essa graça, dele anunciar o Evangelho. Ó, Pai, dele abrir os olhos dos cegos para a necessidade de termos um arrependimento verdadeiro e nascermos do Espírito e fazermos parte da família celestial. Pai, nos cobre com Teu sangue, nos guarda debaixo da aliança. Somos fracos e imperfeitos, mas nós nos colocamos em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, e guarda a nossa casa de toda retaliação, enquanto, Senhor, ó Pai, anunciamos o Teu Evangelho. Guarda a nossa casa de todo levante maligno. Guarda-nos, Pai, debaixo da aliança do Teu sangue. Guarda, Senhor, nós nos protegendo de todo ataque, de todo levante maligno contra nossas vidas. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe o Teu povo, a Tua igreja, toda a irmandade, todas as autoridades eclesiásticas, para que se despertem, ó Senhor, para esses últimos dias que estamos vivendo na terra, para se arrependerem, voltarem-se para Ti, para, Senhor, através de um novo nascimento, Pai, de um arrependimento verdadeiro, possam, Pai, buscar o reino de Deus e a Sua justiça em primeiro lugar e fazer a Tua vontade na terra, Pai, porque os dias são maus, estamos próximos, ó Deus, de sermos arrebatados desse mundo. Pai, tenha piedade e misericórdia dos que se encontram perdidos. Para isso o Senhor veio, Pai, para buscar os que haviam se perdido. Então levanta a Tua igreja para essa incumbência, Senhor, para buscar os perdidos, para, Senhor, levantar, Senhor eterno santo, os caídos, para fortalecer os que estão fracos, Pai, para, Senhor, abrir os olhos dos cegos e trazer luz, visão celestial, entendimento. Pai, desperta a Tua igreja, que é a hora, Senhor, de trazer palavras de vida eterna, de trazer para o Teu povo, ó Senhor, palavras, Pai, que vão trazer luz, entendimento e maturidade, para que todos possam, Pai, ser, ó Senhor, maduros o suficiente para cumprir os Teus propósitos. Pai, que nada nem ninguém venha impedir os Teus propósitos serem cumpridos na nossa vida. Deus, abençoe nosso caminho, nosso viver. Abre-nos as portas, passe, Senhor, à nossa frente. Ó Senhor, livra-nos, Senhor, de tropeçarmos em pé. Ó, nossos pés, Pai eterno e santo, em qualquer pedra. Senhor Deus, abre as fontes de sustentação para o evangelismo. Abre, Senhor eterno e santo, caminhos das riquezas espirituais e das riquezas materiais, porque é necessário também. Abençoa a casa e a família, Pai, dessa pessoa que parou para ouvir essa oração, Pai. Que o Senhor traga perfeita, ó Senhor eterno e santo, perfeita salvação em Ti. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, dessa casa, dessa família, e os livre do mal. E abençoe, Pai, abundantemente
em todas as áreas da sua vida. E fortalece, Pai, aqueles que estão, Senhor, cansados e abatidos, entristecidos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te abençoo e declaro que o Senhor Jesus entrará na tua vida e derramará sobre você o poder do alto. E o poder do alto virá para que você cumpra os propósitos do Senhor na terra. Amém? Deus seja louvado através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus.